Mundialmente conhecido pela célebre e memorável frase "It's a Trap", o Mon Calamari Jil Akbar definitivamente é aquele tipo de personagem essencial para entender a galáxia de Star Wars. Pode ser que não pareça tanto, porque ele é um personagem bem que corre por fora, assim, bem escalão B, escalão C, mas quando a gente olha para o universo expandido, como o universo expandido fala sobre esse personagem, a gente entende que ele é muito necessário para entender os principais conflitos de Star Wars. Afinal, estamos falando de Guerra nas Estrelas e estamos falando de um personagem que esteve em todas as principais guerras, pelo menos de um arco mais recente. Tá confuso? Tá um pouquinho, né? Talvez eu tenha agora me passado um pouco nessa introdução, mas pera lá. Vou tentar desconfundir. O Akbar é um Mon Calamari que veio do planeta Mon Cala. Mon Cala é um planeta inteiro aquático e basicamente habitado por duas grandes espécies, que disputam inclusive o poder nesse planeta: os Quarren e os Mon Calamari. Os dois grupos vivem sob o mesmo regime, predominantemente liderado pelos Mon Calamari, o que sempre, cria atritos, porque os Quarren não se veem tão representados assim, e estamos falando de um sistema de monarquia, ou seja, estamos falando de rei, príncipe, rainha, tanto faz, mas sempre os Mon Calamari estão nessa linha de sucessão, entende? E agora a gente entra em Clone Wars, porque esse vídeo é sobre o Akbar, que está lá em Clone Wars, obviamente, e é interessante a gente perceber que ele já tá num cargo de liderança. O Akbar é um personagem que, sempre que ele aparece, ele é um dos líderes da batalha, ele tá sempre liderando ali a movimentação e ele é extremamente inteligente, extremamente estrategista, e isso dá pra notar desde lá de Clone Wars. Lá em Clone Wars nós vimos que os separatistas estavam por trás do assassinato do rei Yos Collina, e o seu filho, o príncipe Lichar, vai pegar o lugar de seu pai. Mas os Quarren foram contra, porque queriam colocar um rei da espécie deles no trono. Olha aí o que a gente acabou de falar, né? Esse conflito de poder, beleza. Um rei Mon Calamari, teoricamente, atende os dois povos. Mas os Quarren se perguntam, tá, mas por que a gente não pode botar um rei Quarren agora? Só que temos que lembrar também que Clone Wars, estamos falando das guerras clônicas, os separatistas que assassinaram o rei, e eles estão tentando colocar os Quarren no poder, então não é algo identitário, assim, tipo, vamos colocar alguém do nosso povo. Os separatistas queriam colocar os Quarren no poder para controlar os Quarren, entendeu? Para controlar Mon Cala. O Akbar, nesse momento, era o capitão da Guarda Real, ou seja, era ele que cuidava do Yos Collina, não deu muito certo, né? O Yos Collina morreu, mas agora é ele que cuida da segurança, da sobrevivência do rei Lichar, do príncipe Lichar, que vai se tornar o rei Lichar. Então ele é o cara responsável por manter o príncipe vivo, e também ele acaba se tornando um dos seus mais confiáveis conselheiros, justamente porque ele é conhecido pela sua grande inteligência e o seu senso de estratégia militar. Durante toda essa confusão rola realmente uma guerra civil e o Akbar acaba liderando o exército Quarren, inclusive junto com os Gungans. Os Gungans vão lá ajudar, a pedido da República. Inclusive, cara, dá uma olhada num vídeo que nós fizemos tem uns meses já, vou deixar aqui no card, onde a gente comenta sobre essa luta e outras lutas do povo Gungan, do exército Gungan, porque de fato eles são muito mais poderosos do que eles aparentam ser, principalmente no Ameaça Fantasma. E em Clone Wars, o Akbar, junto com alguns Jedi e também a senadora Padmé Amidala, que foi enviada para ajudar a fazer essa transição após a morte do rei, ele ajuda a liderar o seu povo e os Gungan contra os Quarren. E no segundo ano do Império, isso a gente já tá no ônibus aqui do Darth Vader, na segunda fase de quadrinhos do Vader, Mon Cala está de fato resistindo ao Império. O que tá acontecendo, Qual é o contexto? O rei Lichar, ele tá negando se negociar com o Império. O Império acabou de ser criado, tá? O rei Lichar fala, bom, República tava meio capenga já, não tô muito chegado nesse negócio de Império aí, não sei se eu vou negociar com vocês, eu não sei nem se eu vou fazer parte do guarda-chuva, tipo, do governo imperial mesmo. Só que nesse momento ele estava sendo controlado, e essa é a palavra mesmo, controlado por um padawan sobrevivente da Ordem 66, o Ferren Barr, e cara, a gente sabe que não pode falar não pro Império, então realmente começa um conflito ali. O Império, essa parte é muito boa, porque o Império manda os seus dois maiores medalhões para resolver a treta militar, a literalmente ocupação de Mon Cala, eles mandam Tarkin, e para caçar o Jedi sobrevivente vai o Vader e os Inquisidores. E o Akbar nesse momento agora é comandante da Guarda Real,
está muito mais próximo do rei, só que tá vendo que o rei tá tomando umas decisões estranhas. A partir desse momento, nesse confronto contra o Império, o Akbar dá um salto de patente de certa forma. Ele começa a comandar, na verdade ele divide o comando do exército de Mon Cala. Quando começa a batalha contra o Império, o rei Lichar pega os seus dois principais comandantes, o Akbar e o Hadus, e fala, ó, você vai defender o norte, no caso do Akbar, e você vai defender o sul, no caso do Hadus, se prepara que o Império está chegando. E realmente rola um confronto armado contra o Império, com o Akbar liderando uma das frentes. E durante essa luta contra o Império, o Akbar lidera parte da batalha, montado em criaturas peixe voadoras lutando contra caças Tai. É uma coisa incrível. Mas por mais que o Akbar e o Hadus e o rei Lichar sejam muito inteligentes, o Mon Cala seja uma grande potência, a gente tá falando do Império, né? Então não tem como, Mon Cala é tomada pelo Império, só que quando o rei Lichar é capturado, ele faz um pronunciamento mandando a galera vazar. Então o Akbar reúne a frota de Mon Cala e eles saem de Mon Cala justamente pro Império não pegar as suas mega naves. Que uma coisa que é interessante é assim, Mon Cala, eles são muito conhecidos pelas suas naves enormes, que na verdade são prédios que também são naves. Super bem equipados, com escudos absurdos, com, bom, um tamanho gigantesco. E se o Império chegasse nisso, eles perderiam a sua principal força de resistência contra o Império. Então Akbar reúne todo mundo e eles vazam de Mon Cala. Depois a gente descobre que, de fato, eles se uniram à Aliança Rebelde. E é justamente a frota de Mon Cala que faz com que a Aliança Rebelde seja capaz de bater de frente com o exército imperial, no caso de frotas Star Destroyers. Claro que o Império tem um número gigantesco acima. Só que a frota de Mon Cala consegue bater de frente com Star Destroyers. Não muitos, mas consegue bater de frente. Então, justamente, o Akbar e o seu grupo, que ele liderou para fora de Mon Cala, são os caras que vão dar essa sustância na Aliança Rebelde na guerra contra o Império. Não sabemos o que o Akbar ficou fazendo, né, entre essa saída de Mon Cala até a Batalha de Yavin. Tem um intervalo aí de 18 anos. Só que lá na Batalha de Yavin a gente descobre que o Akbar é um almirante da Aliança Rebelde. E indo pra linha de frente mesmo, a bordo lá da Home One, e liderando batalhas, liderando confrontos. É importante ressaltar que próximo ali à Batalha de Endor, ele se tornou o almirante principal na sua nave Home One, liderando o ataque à segunda Estrela da Morte. No caso, o ataque das naves mesmo, porque Leia e Han Solo estavam lá desligando o escudo, né, na Lua, e o Luke estava lidando com o Palpatine. E ele continuou sendo um dos principais nomes da Aliança Rebelde, inclusive quando a Aliança Rebelde virou Nova República. No intervalo de um ano que tem entre a Batalha de Endor e a Batalha de Jakku, que foi onde o Império assinou a rendição, ele liderou a frota inteira da Nova República, inclusive na Batalha de Jakku. Depois que o Império foi derrotado, sabemos apenas que o Akbar se aposentou, voltou para Mon Cala, só que o que acontece 25 anos depois da derrota do Império, 24 anos, 25 anos depois da derrota do Império, a Leia sai do Senado da Nova República e monta a Resistência. Para quem que ela liga? Pro Akbar. Não só para ele, como outros generais e almirantes lá da Aliança Rebelde, que voltam da aposentadoria, já estão velhos já, mas voltam na aposentadoria, para ajudar a Leia mais uma vez. Inclusive, um dos principais fatores que tiraram o Akbar da aposentadoria foi o seu filho, o Aftab. De fato, ele aceitou o chamado da Leia, mas foi seu filho que o encorajou a entrar de vez na Resistência, inclusive entrou junto. Infelizmente, o Akbar morreu em batalha e podemos ver a morte dele lá nos Últimos Jedi. Lembra ali no momento onde o Kylo Ren, junto com outros caças Tai, estão quase dando tiro na Leia, ali na parte da nave onde a Leia está? Inclusive essa nave se chama Hadus, justamente em homenagem ao outro Mon Calamari, que é o Hadus, que a gente vê lá em Rogue One, inclusive. Na hora que os TIE Fighter atiram e causam explosão, que a Leia é jogada para fora, só a Leia não morre, mas todo o comando da Resistência morre ali. O comando antigo, né, da Resistência, que depois vai ser substituído. E nessa ponte de comando estava o nosso querido amigo Akbar. Em Dak City, que é justamente a cidade principal de Mon Cala, tem uma estátua gigante em homenagem ao Akbar, porque, bom, ele é um herói do planeta, ele lutou contra os separatistas, lutou contra o Império, lutou contra a Primeira Ordem. O Akbar foi um dos principais representantes do que ser rebelde significava. Estamos falando de um líder extremamente inteligente, extremamente estratégico, que lutou contra a tirania, que se rebelou, que lutou em inúmeras guerras por aproximadamente 60 anos, que é o tempo aproximado das Guerras Clônicas até a sua morte lá nos Últimos Jedi. Vocês entendem porque eu considero ele um dos grandes heróis da franquia inteira? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Tô na Disney, tô em Mon Cala nadando e tô brisando. O
O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Ah, uma coisa que não é brisa é você deixar o like no vídeo, cara. Se você achou o vídeo interessante, deixa o like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Ah, inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição outros vídeos linkados e também vou deixar meu link de afiliado lá na Amazon. Já sabe como é que funciona, né? Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link. Assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal e não altera em nada o preço das coisas que você compra. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela, me segue lá se tiver afim. E agora me despeço de vez mesmo. Agora é a True da True. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!